Boa noite, querido porteiro, querida porteira, zelador, zeladora, faxineiro, faxineira, todos os trabalhadores de edifícios e condomínios. Estamos começando mais um programa Alô Porteiro Amigo, né, presida? E é isso aí, uma boa noite a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o frio, hein, pessoal? Que fez que veio e vai embora. Tá cada dia mais difícil da gente saber se coloca a blusa ou tira, né? Coloca de manhã, tira à tarde, bota à noite. Isso. E hoje nós temos uma convidada, mas eu vou Incrível. dar uma dica para vocês. É uma mulher de muita luta. E vou deixar o nosso amigo aqui fazer a famosa pergunta. Exatamente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós estamos aqui começando dia 17 de julho, né? Mais um programa Alô Porteiro Amigo. Nós estamos aqui com a querida Domingas, que eu já descobri que o nome dela é grande, Maria José. Isso daí. Então eu vou perguntar e deixar ela mesmo falar. Isso. Quem é, da onde vem, o que gosta, o que não gosta, Domingas. Boa noite, alô porteiro, porteiras e toda a categoria. Muito obrigada, Maria José, Eu pelo que agradeço. convite. Eu sou a Domingas Aparecida Cardoso de Souza Cunha. A gente não tem nada, tem que ter um nome, né? Boa, Domingas. Eu sou trabalhadora doméstica aposentada, vim para Campinas aos 14 anos, fui trabalhar em casa de família, que a gente falava naquela época, em 69, e lá permaneci por muitos anos. Naquela época não tinha direito a registro em carteira, não tinha férias de 30 dias, e eu fui trabalhar. Somente em 1973, quando saiu a lei do registro em carteira, que eu fui registrada. De lá para cá, nunca mais eu aceitei trabalhar sem registro em carteira, que eu acho que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm que ser registrados. Eu nunca mais aceitei trabalhar sem registro. Por isso, eu me aposentei aos 48 anos e continuei no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos fazendo trabalho voluntário com a categoria. Que bonito, você tá vendo? É incrível, né, Maria? Que orgulho, né? Mulheres de luta é isso daí, é isso Fico mesmo. muito feliz, nossa. Que legal. Que legado, né, pessoal? Ó, guarda bem, tá? Ninguém trabalha sem ter registro. É isso É mesmo. errado não ter registro. Vocês não conseguem aposentar. Quem está nos Exatamente. ouvindo, ó, guarda essa frase sempre, tá? E vamos continuar. Naquela época, quando eu descobri que a doméstica poderia ser registrada, aí eu conversava com muitas colegas, com muitas companheiras e falava. E elas falavam, ah, não, porque o meu marido já é registrado. Outras falavam assim, ah, eu vou sujar minha carteira. Eu falava, mas a carteira suja é aquela carteira sem registro. Porque a carteira estando registrada, você é uma trabalhadora, né? Não precisa depender de ninguém para fazer uma conta, para fazer um crediário, sabe? Então, eu me sentia assim, eu era uma jovem, eu tinha só 18 anos naquela época, né? Mas eu dependia do meu pai para fazer um crediário. Aí, depois que eu passei a ser registrada, nunca mais precisei. É um orgulho, né? E todo mundo que chegava na loja pedia seu documento, eu entregava a carteira. Você é doméstica? Sou doméstica. Sim, com muito Sou orgulho. da categoria dos trabalhadores domésticos, que é uma categoria, é uma profissão como outra qualquer. Com certeza. Isso mesmo. Uma profissão que traz bem-estar para a sociedade. Com traz certeza. um bem-estar enorme. Mesma coisa de você ir no médico. Quando você precisa do médico, que te traz um bem-estar, te dá um remédio, quando o seu patrão chega em casa, que vê a casa limpa, vê tudo cuidado, as crianças, tudo muito bem cuidado, isso traz um bem-estar que não tem dinheiro que pague. Impagável. Por isso que a trabalhadora, os trabalhadores domésticos, caseiro, jardineiro também, todos têm que se valorizar e têm que trabalhar registrados, sabe? Isso aí, Domingas. isso mesmo. Muito bem falado ali. A fala dela é excelente. É isso mesmo. Nós do Sinconed ficamos com muito orgulho de ter alguém que luta tanto tempo pela categoria aqui, né? Primeira pergunta que me vem à mente, Maria José, é que a categoria das domésticos, trabalhadores domésticos, trabalhadoras domésticas, é isso que a Domingas disse, muitas vezes foi negligenciado aí pelo governo, né, Domingas? Até que, se eu não estou enganado, 2015
foi quando saiu uma lei complementar, Maria José, que autorizava, que determinava, não autorizava, determinava o pagamento de FGTS para empregado doméstico. Coisa que 2015, você consegue imaginar uma coisa que já tem muito tempo, desde né? a década de, sei lá, 40, 50, sai em 2015. Como é que você vê a categoria, como é que os nossos legisladores, o brasileiro, vê a categoria de empregado doméstico, Domingas? Você que teve tanto tempo... Voltando um pouquinho, né, que é uma categoria das mais antigas, né, Sim. que vem da origem da escravidão. Sim. E até hoje, a gente, parece incrível, mas até hoje ainda tem muito trabalho análogo à escravidão. Até Sim. aqui na nossa região mesmo, já pegamos vários casos. E tem muitos que a gente não consegue porque a gente não pode entrar nas casas. A casa é um local privado de alguém e ninguém tem direito de entrar para fazer uma investigação. Então, existe muito isso, né? Então, essa categoria vem assim de muitos anos. Muito tempo, né? Antigamente, muitas trabalhavam pela a comida, pela casa, outras... N situações que foi vivida, né? Mas nos anos 70, que não eu falei, que saiu o direito do registro em carteira, 20 dias de férias, e sempre vem assim, a conta gota as coisas, né? Aham. Naquela época, era normal ter 3, 4, 5 trabalhadores em cada casa, Caramba. né? Tinha cozinheira, tinha arrumadeira, tinha passadeira, tudo. E depois foi adquirindo alguns direitos aos poucos, né? E aí as coisas vão mudando, que de acordo com que a gente vai conquistando alguma coisa, o patrão vai fazendo alguma coisa para que a gente também vai perdendo. Sim, né? Sempre assim, né? Você conquista... Dá um passo, dá 2 passos, volta 1, né? Por exemplo, aí em 2015, com a lei complementar que veio, que deu direito ao fundo de garantia, o FGTS, para a trabalhadora doméstica. Só que aquela multa já é diferente, é recolhido junto o fundo de garantia, mais uma porcentagem que Acima, né? acima, que corresponde àquela multa que os outros trabalhadores têm. E o seguro-desemprego também é diferente, são 3 parcelas de um salário mínimo, independente do que você ganha, do tempo que você ficou. Se você trabalhar 15 meses numa casa, sair, você tem direito de receber 3 parcelas de um salário mínimo de seguro-desemprego e o fundo de garantia. Só que daí também, com essa lei, veio aquela questão da jornada parcial. Certo. Você entendeu? Então, daí, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê muitas trabalhadoras fazendo todo o serviço da casa, diferente daquela época que tinha uma cozinheira, uma passadeira, uma lavadeira. Hoje, uma só que fazia todo o serviço em 2 ou 3 dias. Sim. E daí acaba Sobrecarregando? sobrecarregando e não tendo os direitos. Porque se ela trabalha 2 dias, né, aí ele justifica que não precisa registrar. É um absurdo, Que não né? precisa registrar. Sendo que a lei, né, a Constituição fala trabalhadora doméstica, é aquela que trabalha no lar, de natureza contínua, que tem direito ao registro, tal, né? Então, agora, se você vai lá toda semana, 2 dias, fica lá aquele tempo, não é contínuo isso? Com certeza. Todos os trabalhadores que trabalham dessa forma, é trabalho contínuo. Mas para nós, doméstica, esse tipo de trabalho não é contínuo. Então, se ela vai lá 2 dias, ela não pode ser registrada. Aí, se ela vai 3 dias, aí inventaram uma tal de jornada parcial. Aham. E a trabalhadora doméstica não existe de serviço parcial. Aham. Se você está fazendo um bolo, deu a hora... Você não vai embora. Como que você vai Vai embora? largar o bolo lá, né? Não Como tem que você como. vai bater um bolo hoje e deixar passar depois da manhã? Você entendeu? Então, jornada parcial é aquele trabalhador que sai da máquina e o outro entra no lugar. Então, ele faz uma parte, o outro vem, Sim, continua, com né? certeza. Eu entendo assim. Agora, a lei fala que a trabalhadora doméstica pode sim ter jornada parcial para doméstica.
E aí, e com isso, impede também que a doméstica tenha todos os direitos. É verdade. Então, assim, a cada conquista que a gente tem, vem alguma coisa para também tirar. Então, é uma luta constante, né, para essa categoria. Essas negociações é sempre assim, né? A doméstica tem esse problema, mas qualquer outro presidente de sindicato laboral, quando ele vai sentar com o patronal, é tipo, o que que eles querem tirar? E a gente tem que ficar brigando para não deixar tirar, né? Para não deixar Porque quer tirar. E você fica, não, você não vai tirar. E vai. E é onde a gente precisa da ajuda dos trabalhadores, né? Que eles venham para o nosso lado para nos fortalecer. É isso. E como essa categoria majoritariamente são mulheres. E tem muitas mulheres que saem 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, lá do Vida Nova, do outro lado da cidade, para vir aqui do outro lado da cidade, aqui no Shopping Dom Pedro, nessa região aqui de condomínios. Então, volta para casa à noite, ainda tem que ajudar a cuidar de filho, cuidar de neto, tudo. Como que essa mulher vai se organizar? Aí acaba não procurando o sindicato, não se organizando. E tem muitas que são mães solo, né? Então, é muito difícil a organização. E não é uma categoria que a gente encontra um grande número junto para poder se reunir. É uma categoria que você vai num ponto de ônibus, você vai no outro para conversar. Não é uma categoria de metalúrgico, você vai na porta de fábrica, você fala com 300 trabalhadores. Sabe? Então, é uma consciência que nós, doméstica, temos que ter, que a gente tem que procurar que o sindicato sozinho não é nada, né? Se a categoria não está participando, se a categoria não vem, não tem jeito. É muito difícil. É muito difícil a gente conseguir, né? Mas eu não desanimo. Eu acho assim que um dia essa realidade vai mudar. O trabalho doméstico é uma profissão, essa profissão não vai acabar. Não vai. Não vai acabar porque essa sociedade que nós vivemos não está criando as pessoas, não está criando os filhos para se defender sozinho, para começar a fazer suas coisas dentro de casa. A gente mesmo vê nas casas que a gente trabalha, criança de 12 anos que trabalhadora tem que amarrar o sapato, tem que cortar o bife, não está sendo criado para se virar sozinho. Então, é uma categoria que não vai acabar. Então, basta nós se organizar e saber exigir para conseguir conquistar aquilo que é de direito, né? Que é justo, que a trabalhadora trabalha com todo amor e carinho e dedica mesmo, tem muita dedicação. Então, é isso que eu acho. E ver ali, né, os filhos daquela família crescer, faz tudo e muitas vezes não tem um mínimo de valor, né? Quando fica doente, não serve mais, eu só não vi mais. Não, exatamente, não tem. E aí você vai recorrer para INSS, vai ver uma situação dessa, muitas vezes você usa dessas brechas aí legais de 2 dias na semana, 1 dia na semana, né? E a pessoa fica desamparada. É mesmo? É difícil. Mas, na sua visão, quais foram os maiores avanços que a senhora presenciou durante essas décadas na categoria? Foi o reconhecimento, a possibilidade de ter um trabalho ali registrado? E essa lei de 2015, a senhora acha que é um avanço, a senhora acha que é um retrocesso ou fica ali no meio termo? Não, tudo que vem é avanço, né? Só que a lei foi um avanço, né? Foi luta, inclusive nós aqui de Campinas, com a nossa existência aqui, né? Porque aqui em Campinas tem uma história também, que é da dona Laudelina, que foi a mulher que fundou a primeira associação no Brasil. Ela era mineira, veio de Minas. Mineira, Gabriel. A gangue de Minas. Ele é mineiro. Você é mineiro. Ela foi para Santos, né? E fundou a primeira associação em 1936, em Santos. Depois ela veio para Campinas em 1956, no ano que eu nasci. Fundou a segunda associação aqui em Campinas. Depois teve aqueles problemas em 64, sim, né? Sim. Aí ela fechou essa associação, guardou essa documentação no cartório. E quando foi nos anos de 80, tinha um outro grupo se organizando
para fundar a associação aqui em Campinas, porque não tinha conhecimento que já tinha uma associação, que a dona Laudelina, né, um grupo de mulheres ligada à JOC, à Juventude Católica, tudo, organizando, aí descobriram a dona Laudelina, né, e daí a dona Laudelina tirou essa documentação e refundaram a associação que já existia, né? Isso foi nos anos 70, porque até lá não podia ter sindicato, só associação. Certo. Aí depois, em 88, quando a Constituição de 88 deu o direito da gente fundar, transformar a associação em sindicato. Certo. Aí, em 88, nós transformamos a associação em sindicato. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos surgiu em 88 aqui. Surgiu em 88 como sindicato. E aí a dona Laudelina vivia ainda, né, lá na Vila Castelo Branco. E aí, nossa, foi assim, uma paixão total por ela, né? E ela por nós, que a luta dela sempre foi essa, né? Trabalhadoras domésticas, o movimento negro, e trabalhava com criança, fazia aqueles bailes Pérola Negra, era ela que fazia, com aqueles bailes de 15 anos, com jovens que não tinham condições de fazer. E a luta dela pela categoria, quando viu um anúncio no jornal que ela não gostava, ela ia lá na porta do jornal, ela arrumava confusão. Tinha que tirar aquele anúncio, né? Teve um anúncio que colocaram lá, que ela foi, tiveram até que fechar o jornal, até tirar o anúncio né? Porque que pedia mulheres, mas... E aí falava a questão de cor, de tudo, e ela não concordava com isso, né? Racismo, né? Então, aí a gente continuou nessa luta muito grande. Naquela época a gente conseguia reunir muitas trabalhadoras, né? Muitas trabalhadoras, e aí tinha o direito de registro e tal, e a gente lutando. A dona Nina morreu nos anos de 90, e aí a gente continuou com essa luta, e aí a gente fundou a organização estadual e a organização nacional. Tinha um conselho estadual e Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Aí depois a gente conseguiu transformar esse conselho em Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E depois a gente conseguiu também se unir com as trabalhadoras da América Latina, com o Latral. Junto, conseguimos fazer reunião com essas trabalhadoras de outros países vizinhos aqui, porque isso acontece também. Nós já tivemos problema aqui com trabalhadora que foi... Até hoje tem muito isso, a gente não consegue saber a quantidade, mas tem muitas trabalhadoras que são trazidas para cá. Já tivemos o caso de trabalhadora do Peru, que veio para cá assim, em regime de escravidão, foi trazida para cá. Então, assim, tem muitos esses casos. Então, a gente conseguiu fundar essa associação, fundar o Federação Estadual, Nacional e o Colatral. Hoje nós temos, o sindicato é organizado dessa forma, né? Sindicato municipal. E nessa época a gente começou, que não tinha sindicato patronal aqui em Campinas, a gente começou a entrar com pauta de reivindicação, que a gente copiava tudo que os outros trabalhadores faziam. Boa. Chegava a época de database, a gente via os outros sindicatos tudo negociando, eu falava, por que nós não podemos? Exatamente. Aí a gente ia pedir ajuda, enchia uma perua de mulher e ia para São Paulo levar a pauta lá. E a gente foi levando essa pauta. Entregava aonde? Lá no Sindicato Patronal. No Patronal de São Paulo. O Patronal de São Paulo. Aí eles negavam, falava que a gente não tinha direito. Não representava, isso aqui. Aí a gente vinha, trazia e entregava aqui no ministério, aqui, sei lá, o nome do negócio. Aí eles falavam, vocês não têm mérito. A resposta dele é assim, trabalhadora doméstica não tem mérito para negociar a database. Meu Deus. Aí a gente ia levando, foi levando. A informação que a gente tem é que essas pautas foram parar na ONU. Olha só.
foram parar lá na ONU. E a ONU questionou o Brasil. Por que que não tem, né? Por que que a doméstica não tinha esse direito de negociar, que não tinha direito ao fundo de garantia, que não tinha. Então, a gente tem essas informações que foi mais ou menos que nem a Lei Maria da Penha, que foi questionada por causa da violência. Então, houve esse questionamento e daí veio essa autorização para a gente poder negociar a database, para a gente ter o fundo de garantia, daí foi assinado. Aí as coisas movimentaram. Foi movimentado, mas não foi uma coisa assim de mão beijada. Sim. Foi difícil, foi muita luta. Foi uma luta. E nós aqui, Campinas e São Paulo, né, o Sindicato das Trabalhadoras de São Paulo, todo ano a gente ia lá. E todo ano, ia entregando. E aí houve esse avanço. Então é isso. Então, isso que você perguntou sobre os avanços, né? Então, isso foi um avanço que foi muita luta que a gente teve para conquistar, para hoje ter direito a uma negociação, mesmo que a gente acha que ainda não é daquele jeito que a gente queria, mas hoje tem direito a negociar. Tem já começou, né? Tem um direito a negociar. E outra, e a gente é mais vista, né? A trabalhadora doméstica é mais vista como uma categoria, como uma trabalhadora mesmo. Que você sabendo que você tem um sindicato, que você tem o direito a negociar uma database, tudo, você se sente mais uma trabalhadora, né? Porque antigamente a maioria achava que era da família, muitas trabalhadoras achavam, não, eu sou da família, tal. Então, hoje não, hoje a trabalhadora tem que saber, ela é uma trabalhadora, uma pessoa pública que vai prestar um serviço dentro de um local privado de alguém. Então, ela tem que saber se comportar também como uma trabalhadora e saber que uma casa é um local mais importante que a pessoa tem. Então, ela está prestando um serviço dentro daquela casa. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, entendeu? Então, não é para qualquer categoria, né? E os outros trabalhadores, muitos nem sabem o patrão que tem. Quem trabalha numa empresa aí multinacional, internacional, não sabe nem quem é o patrão. E nós temos o patrão ali, cara a cara, podemos sentar e conversar, de igual para igual, e negociar. Então, eu falo para as trabalhadoras, é muito fácil negociar para nós, né? É muito fácil fazer essa negociação. Está ali, é só se sentar e negociar. Olha, minhas condições é essa, suas. E não dando certo, não concordando, vai cada um para um lado. Vai, arruma outro. Arruma outro, não tem tanta dificuldade em arrumar outro serviço. Sabe? Só que a maioria das trabalhadoras não vê, não pensa assim, sabe? Eles fazem homologação? Fazem. Lá no Fazem sindicato? homologação. Não, a Caixa não exige homologação para liberar o fundo de garantia. Certo. Mas muitos patrão acham importante fazer, então faz. Muito bom. Parabéns a esses patrões que faz direitinho, né? Então Que tem que fazer. é mais segurança, né? Sim. Para Com as duas certeza. partes. Outra, para a trabalhadora saber, para o patrão saber se realmente está tudo certinho. Sim, não ter dúvidas, né? Porque a homologação é uma coisa muito importante, né? Tem gente que fala, eu não preciso, né? Precisa, porque ali tem um outro profissional que vai ver se as suas verbas rescisórias estão corretas, se não ficou nenhuma coisinha ali parada, né? Porque se tiver, dá tempo de corrigir ainda. Exatamente. E todo mundo está passível ao erro, né? Você pode errar. Não é porque você errou que você já é a pior pessoa do mundo ou que você é o pior empregador do mundo, né? Mas acontece. É verdade, porque às vezes acontece mesmo, nem é culpa do empregador, não é culpa do contador que está fazendo. Às vezes passou. O E-Social no início deu muita confusão, né? As pessoas Muita confusão nisso. não conseguiam entender direito. Muitas coisas podiam sair errado, não era por culpa de quem fez, era por mesmo... Se adaptando ao sistema novo, né? Adaptação mesmo. Então é isso, né? Mas... Então é assim, né? É assim que é mais ou menos a luta. Você que é do sindicato também sabe que não é fácil, né?
mas a luta sindical. A Nossa. luta Que sindical agora- não é fácil. Eu estou mais assim que meio que aposentando, mas muita gente ainda me procura, pede informação e tal. Não sou mais da direção do sindicato, mas não tem jeito, não tem jeito. Muita gente procura, pede informação, tá? Eu não vou negar a informação. Não, né? mas você pode até se aposentar do sindicato, né? Mas o sindicato jamais Não vai aposenta de aposentar você. você. Você nunca vai ser esquecida, Nunca não vai tem ser jeito. esquecido, Fez- não tem como, né, Cuidou, Maria? deu carinho, as pessoas vão falar. É a Domingas. É verdade, é verdade. verdade. Isso aí fica uma Mas eu conheci você, Domingas, foi no Conselho da Mulher. Me fala um pouquinho quando que você começou no Conselho da Boa, Mulher, como que foi, porque assim, o que eu posso falar para você que está nos ouvindo aí, gente, olha, ela é uma mulher muito porreta, ela fala lá no Conselho, dá licença que eu vou falar, e ela fala mesmo, eu tô até batendo aqui na mesa porque é assim, viu? Domingas tem poder na fala, ela não fala pouco não, ela fala e fala bonito. Conta um pouquinho para nós, quando você entrou no Conselho da Mulher? Então, essa luta das mulheres aí, ela vem meio que junta, né? Porque lá atrás, quando eu comecei a participar das coisas, eu via nos bastidores sempre as mulheres organizando as coisas, né? As mulheres organizando, em outros sindicatos, em outras coisas que eu era muito observadora. As mulheres organizavam tudo bonitinho, depois os homens iam lá e falavam. Aí eu fiquei observando. Aí tinha um grupo de mulheres, que tem até hoje, mulheres na periferia. São mulheres ligadas às comunidades de base. E eu entrei nesse grupo dessas mulheres da periferia para a gente lutar por políticas públicas. Mesmo na região que eu moro, ali, região do São Fernando, não tinha creche, não tinha posto de saúde. E a gente foi lutando por creche, posto de saúde, escola. E fomos conseguindo as coisas, porque não dá para você também lutar pelo trabalho e não ter onde deixar seu filho, não ter... Então, a gente tem que ser uma... Tem E daí que eu pensar. entrei nesse grupo e fomos participando, lutando pelas as melhorias, pelas políticas públicas, e com isso surgiu o Conselho da Mulher, que é dos anos 90 também, que não tinha o Conselho. Surgiu o Conselho da Mulher e eu comecei a participar do Conselho. Desde aquele tempo, né, e agora há menos tempo para cá, eu participo. Agora, nessa gestão, eu represento o Sindicato das Domésticas. Fui indicada pelo Sindicato das Domésticas, mas eu já representei essas mulheres da periferia lá no Conselho, né? Então, é assim, porque o Conselho da Mulher, ele é muito importante, que ele luta pelas políticas públicas, que é muito necessária na nossa vida. Se não tiver uma política transversal, que vai desde a saúde, educação, moradia, transporte, né? Se não tiver essa política para a gente, como que vai ficar, né, a nossa vida? Porque a hora que você precisa da saúde, quem corre é a mulher. Sem dúvida. Levar o filho, levar o pai, levar a mãe, É sempre nós, mulheres. é a mulher. A hora que você precisa da escola, É a mulher. quem que vai lá participar das reuniões, é a mulher. Uhum. Posto de saúde, a mesma coisa. Entende? Então, se não tiver essas políticas públicas, como que você vai conseguir trabalhar? Então, tem que ter uma política capaz de atender às necessidades. Não é que a gente é exigente, Não, né? não, mas É porque senão vocês não conseguem mesmo, né? Ter essa possibilidade de... não né? consegue. Então, Aham. por exemplo, eu tenho só um casal de filhos, que já são adultos, mas eu não lembro nenhuma vez se meu marido levou eles para vacinar ou qualquer coisa assim. Meu marido era sindicalista também. Mas só que ela, assim, as coisas dele era... os homens talvez acham que é mais importante aquilo que ele vai fazer, né? Era isso. E tem razão. Aí nós explica para eles que não é, né? Não é. Não é bem assim, não. Até teve uma época que aconteceu, né? Boa. Aconteceu um negócio engraçado, que o meu filho ficava na creche. Aí eu ia, apanhava eles na creche, ia trabalhar, voltava para pegar tal. E, às vezes, tinha algumas moças que tinham um namorado que podia buscar o filho dela. Ia buscar.
Ia buscar, né? Aí talvez ela trocava de namorado, aí ia outro. Aí quando foi um dia, meu filho foi me questionar, porque meu filho achava tão bonito quando o pai ia buscar, porque assim, o pai pode ser o que for, mas é o melhor do mundo, né? Pode ir uma vez na vida, né? Mas o dia que ele Mas foi... o dia que vai é top. Então, meu filho uma vez me questionou, falou assim, por que meus colegas têm 2 pais e eu só tenho um? Ai, meu Deus do céu. Porque quando o pai chega, as crianças ficam gritando, meu pai vai me buscar, meu pai vai me buscar, né? Então, aquela felicidade. Sim. Então, é Mas assim. será que é porque nós mulheres, como vamos buscar, a gente já fica, arruma, anda direito, pega assim, Não, faz já assim. pega na mão, já sai arrastando que você Aí tem que... vai, né, tal. E o homem não, o homem vai brincando, né? Porque ele não tem pressa de chegar para cozinhar o feijão, né? Não precisa fazer mais nada, né? A única obrigação dele é de... Ele vai lá, buscou e trouxe, entregou, tó. Não, e sempre que as crianças, quando você tem que falar, você tem que... quem que faz isso? A mãe mais, né? Então, as crianças, o pai só na hora do carinho e tal. A mãe que tem que corrigir, falar, corrigir escola, coisa de olhar a mochila, dar bronca. Então, o pai é uma maravilha. Então, por Mas isso. é assim, né? Acertou, foi o pai, né? Errou, foi a mãe, né? Assim. Deu certo o filho na vida? Nossa, foi o pai. O pai... É o exemplo, pai, né? Agora deu errado, bicho. Mãe passou a mão muito na cabeça. Isso. Nossa, mas o quê? Bem assim. Mas, bom, mas os porteiros não vai gostar muito de ouvir. Mas, porteiro, vai, busca a criança na escola, dá uma força aí que você sai às 14, dá tempo, vai lá. Mas Ajudar. nós temos bastante porteira, faxineira, sabe? Zeladoras, né? Assessorista. As moças da recepção também são todas nossas, né? E elas têm filhos. Eu estava conversando com elas esses dias mesmo, que eu fui visitar no condomínio. E ela estava falando, a gente precisa de mais ônibus, né? Eu falei, pois é, né? A gente precisa de mais ônibus, vamos para cima cobrar isso, né? É verdade. Só que a gente vai cobrar e vem um tal de um BRT, de não sei o que das contas, que não funciona, minha amiga. E aí a gente olha para o trabalhador, a gente continua na luta, né? É verdade. E vamos continuar na luta, não vamos desistir nunca. É isso que eu falo. Por exemplo, aqui dessa região, aqui, por exemplo, Cambuí, tem muitos, né? Inclusive pessoas que eu conheço que trabalham até 10 horas da noite. Aí sai 10 horas, acho que entra outro nesses prédios, uma coisa assim. Sai 10 horas da noite, não vê ninguém na rua e não tem ônibus. É isso. Quem trabalha no shopping, por exemplo, é uma outra luta que a gente tem que fazer, né? Mulheres que trabalham no shopping, que quando sai do serviço 10, 11 horas da noite, não tem ônibus. Então, verdade. a gente precisa lutar por transporte, mas não no horário de pico só, porque quem trabalha no shopping, quem trabalha em condomínios, essas coisas, tem os horários diferentes. Tem. Sai 10, 11 horas da noite, né? Entende? Então, Fora o estrupo, né? Perigo de estrupo que tá aí, sabe? Exatamente, Às vezes você fala assim, aí o policiamento, cadê o policiamento? não Na tem. área nobre. E lá na periferia? Como é Nossa, que fica? Não tem. Exatamente. Não tem. Não tem nada. Então, assim, realmente, a nossa cidade, voltando aqui para a nossa cidade, fez 250 anos, que é a cidade que a gente escolheu. A gente ama, né? Eu Que sou a de gente Campinas. ama. Você é de que cidade? Eu vim do interior, da região de Votuporanga. A minha família é baiano, né? Meu pai e minha mãe vieram lá para a região de Votuporanga, naquela época ainda de arrancar os tocos para formar a roça, formar o cafezal. E eu nasci lá nessa região. Aí nós viemos aqui para Campinas, eu tinha 14 anos. E eu tenho muito orgulho de falar que... Eu acho que a gente, todos nós, temos que ter orgulho de falar da nossa origem, né? Sim. Que lá na roça a gente não teve condições de estudar. O pouquinho que a gente teve condições de estudar ia lá com o pé no chão, pisando naquele orvalho lá de manhã, e depois vinha meio-dia queimando o pé na areia quente. Nossa, E depois Pra trabalhar chegamos depois, aqui, fui trabalhar, também teve uma coisa, fui trabalhar em casa de família, morava no emprego,
E aí surgiu o Mobral. Aí eu falei para minha patroa, porque eu era meio assim, sabe? Meia tupetuda também. Falei, olha, Você já era decidida. Eu quero estudar à noite. Eu quero estudar à noite. Eu trabalhava lá na região da Nova Campinas, abri uma sala lá na igreja. Eu falei, olha, eu quero estudar à noite. Ah, mas como estudar à noite? Não, filho, eu estou aqui para trabalhar de dia. Né? Quer que eu possa aqui, eu posso, mas à noite eu vou estudar. Aí fui estudar, fiz o Mobral, depois continuei. Depois, mais adulta ainda, aí eu fiz até o colegial. Depois eu não estudei mais, mesmo porque eu quis me dedicar mesmo, mais para a categoria mesmo, e falei, não, agora não vou estudar mais não. Já, se bem que muitos patrão até hoje ainda questionam, muitas trabalhadoras, né? Quando, às vezes, a gente chamava o patrão lá no sindicato, o patrão chegava lá e falava, olha, onde que você me trouxe? Essa mulher não sabe falar. Essa mulher não sabe nem falar, como que você me traz num lugar desse? Aí eu olhava bem para a cara dele, assim, depois de respirar. Fazia 1, 2, 3. Eu falava assim, escuta aqui. Perguntava para a trabalhadora, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Porque quando às vezes eu falo aviso breve. Em vez de falar prévio, eu falo aviso breve. E eles fica usando essas coisinhas mínimas para poder, assim, tipo, acabar... Diminuir né? a gente na frente dos trabalhadores. Isso aí acontece muito no Sindicato das Domésticas, né? Aí eu falava para o trabalhador, você está entendendo tudo que eu estou falando? Não, eu estou entendendo o que você está falando. Eu falei, então tá bom, é para você que eu estou falando. Eu estou falando para você. Ele só está aqui porque ele não pagou o seu aviso breve. Aí eu repetia de novo. Isso é. Muito bom, é isso aí. Ele não pagou o seu aviso breve, por isso que ele está aqui. Aí eu falo, então fala logo quando vai dar isso aí que eu vou pagar. Fala, então tá bom. Porque assim, tenta diminuir a gente, mas de todos os jeitos mesmo, né? Então, a gente não pode também temer com isso. Porque hoje a gente ainda conversa com muitas trabalhadoras com depressão, com problema sério de saúde por esse motivo, que são muito depreciadas no serviço, tudo que elas fazem não está bom, tudo, sabe? Então, desqualificada. Sim. E, às vezes, a trabalhadora comenta algum problema familiar também. Eles usam isso, né? Eles usam isso contra ela. Depois, e aí aquilo vai acarretando um monte de problema, a pessoa acaba ficando doente, né? Eu trabalhei no condomínio, né, no qual eu trabalhava, que eu era porteira. Entrou uma funcionária, uma doméstica no primeiro andar, né? Aí ela falou assim, moça do céu, você me ajuda? Falei, meu Deus, o que está acontecendo no apartamento? Que ela ligou no interfone, né? Falei, no quê? Aí você come uma amônia? Falei, e agora? Agora lascou. O que é amônia, né? Ela falou, eu vou pôr no elevador, você experimenta, porque eu tô morrendo de medo. Primeiro dia aqui, eu tô com muito medo. Eu que tinha cadastrado ela, tudo. Falei, meu Deus. Falei, como? Manda no elevador, né? Vou ver o que é. Era almôndega, né? E tava uma delícia, né? E eu falei pra ela, tá gostoso, porque tava muito bom. Tava muito bem feitinho. E assim que o patrão chegou, ela foi servir o almoço, ela foi mandada embora. Ela só ficou meio período mesmo, porque onde já se viu fazer almôndega, entendeu? E ela passou chorando, ela falou pra mim, mas você falou que a amônia tava boa. Falei, bem, mas tava, pra mim tava ótimo, eu sou porteira, então tá tudo dentro, agora ele é chato. E aí eu falei pra ele, a hora que ele desceu, como eu não tinha nenhum vínculo, né, apesar de ser todos condôminos, acaba sendo patrão do porteiro, né. Falei pra ele, falei, seu Marcos, vou falar o nome dele, porque ele sabe, ele me conhece e sabe que eu vou falar mesmo. Falei, seu Marcos, por que o senhor fez isso? Ele, não, com tanta carne lá, ela me inventa de fazer almôndega, que é a carne que eu mais odeio, carne moída. Por que tinha, então, né? Eu falei, mas não era mais fácil o senhor ter continuado com ela e ter pedido para ela fazer um bife pro senhor? Aí ele pra mim, não, eu prefiro mandar embora, porque é descartável. Nossa. Sabe quanto tempo levou para ele conseguir uma outra? Mais de 5 meses. E eu dava risada, porque ele falava, dá para olhar um pouquinho minha menina aqui? Eu falava, não, sou porteira, não sou funcionária sua. Não. Nossa, isso aí acontece assim, direto. Porque você tem que adivinhar ainda o paladar da pessoa, né? Assédio moral deve ser todo dia, muito sempre, grande. né? Porque
as outras categorias têm especificado, né? Por exemplo, advogado trabalhista, tem criminalista, tem engenheiro, tudo, Cada um. né? Médico, tudo. E nós, doméstica, temos que saber fazer tudo. Tudo. Então, você quer ver o patrão ficar bravo? Ela não sabia fritar ovo. Mas eu não sou obrigada a saber fritar ovo para você. Você entendeu? Então, assim, quando eu ia tratar o serviço, eu já falava, não gosto de passar roupa. Eu não sou obrigada a gostar, entendeu? Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a saber e gostar de fazer. Eu gosto de limpeza. Pode me dar a limpeza que quiser. Eu adoro fazer limpeza. Mas passar roupa eu não gosto, não sou obrigada a gostar. Então, só que essa trabalhadora, quando vai tratar o serviço, às vezes tem vergonha de falar. Que não está precisando bastante também, entende? Né? Então, a gente tem que chegar e falar, olha, vamos negociar de igual para igual. Eu não gosto de fazer isso. Eu posso fazer isso, isso e isso. Entendeu? Você quer que eu passe roupa? Eu passo, mas pode ser que não vai ficar do seu agrado. Porque eu não gosto de passar roupa, você entendeu? Então, assim que a gente tem que fazer. Então, acontece muita coisa por isso. Até hoje, acontece muita coisa. Eu não sabia fazer isso, não sabia fazer aquilo. A outra coisa que está acontecendo muito ultimamente também é essa questão das câmeras, que tem perturbado muito as trabalhadoras dentro das casas. Isso aí é um assédio também, um assédio muito grande, porque tem patroa que lê até os lábios da trabalhadora, se a trabalhadora canta, ou se a patroa... Teve um caso que a trabalhadora chegou com a Bíblia, né? E a patroa depois veio e falou para ela, eu não quero mais que você venha com essa Bíblia, que a sua Bíblia não é a mesma minha. Uai, que absurdo. A trabalhadora chegar com a Bíblia, né? Se tivesse chegado com a arma, será que ela ia gostar? Você entendeu? Entende? Então, assim, cada coisa. E, ultimamente, olha, já peguei caso de patroa que conta até os ovos que tem na geladeira. Meu Deus. Que conta a bisnaguinha, conta as bananas, sabe? Umas coisas assim incríveis. E isso vai deixando a categoria adoecida, entristecida. Com certeza. Porque elas não merecem um negócio desse, né? Então, mas tem, assim, uma convenção no qual escreve lá onde... Piso salarial, essas né? coisas assim, onde elas conseguem acessar. O piso? Tem. Os direitos, né? Tem. Agora tem. Tem um piso... o piso mínimo é 533 e uns quebradinhos, né? É o piso mínimo. Porque, infelizmente, também foi negociado antes de sair o piso estadual. Acabou saindo o piso estadual maior do que esse mínimo que foi negociado. Agora, que eles falam, o trabalhador que está nessa região, que tem esse piso, não pode, né? Então, esse é o mínimo, mas aí tem de acordo com as funções, que aí tem o piso de babá, tem o piso para cozinheira, para jardineiro, para caseiro, aí tem os pisos diferenciados. E isso é para tempo parcial, né? Esses 500 aí. 500 esse 1.500. 1.500, tem de 500, desculpa. 1.533, a partir que a partir de 3 dias a trabalhadora é registrada. Então, esse aí seria o piso mínimo para começar a negociar o salário. Então, o que você vê muito hoje, Domingas, posso estar errado, tá? Mas o que se vê muito hoje é a empregada, ou a figura do trabalhador doméstico, né? Mas aquela que faz várias faxinas, né? Que não se vincula efetivamente no local e faz faxina em vários locais, a faxineira, ou enfim. Como é que você vê essa situação? Está crescendo, está diminuindo? Isso é uma boa na sua visão ou não é uma coisa bacana? Ela presta serviços em vários locais. Várias casas. Então, na minha opinião, o bom mesmo seria a trabalhadora ser registrada, né? Ser registrada. Essa função da faxineira, ela acaba indo em vários locais, é muito cansativo, ela acaba fazendo, às vezes, mais do que aquela jornada. Muito mais, porque ela ganha um valor por
8h30 no máximo de trabalho, mas ela acaba ficando Até 12. achando que ela tem a obrigação de fazer tudo em um dia e acaba ficando, e ela acaba ficando doente. Então, o bom é a trabalhadora trabalhar registrada, ter um local de trabalho ali registrada. Recolher E esse INSS, tudo bonitinho, né? A partir de 3 dias, Aham. porque a faxina, ela, ganha mais. Ganha mais, mas se a patroa viaja, fecha a casa, Não recebe. se a patroa, ainda ela não vai ter férias, não vai ter Se 13º, machucou, ela não se vai ferrou. ter. Se ela se machucar, ela não tem previdência, porque a gente fala, então pelo menos paga a previdência, mas não paga. Você entendeu? Então o bom é trabalhar registrada mesmo. Sabe? Entendi. A partir de 3 dias registrada, esse que eu acho que é o importante, que é o Legal. bom para a trabalhadora. Legal. Tá? E eu tenho uma dúvida também. O acesso à categoria, você ou o sindicato em si, ele tem, é difundido? As trabalhadoras ou os trabalhadores domésticos conhecem o sindicato, conhecem os seus direitos, ou é muito difícil acessá-los? Não, hoje em dia tem, por exemplo, quem entra lá na internet, Já vê, sabe. tem um Zap, o sindicato, Legal. tem a sede, boletim, não dá para fazer mensal, mas semestral talvez, sempre sai algum boletim, é levado nos pontos onde a gente sabe onde que tem mais trabalhador, em condomínios, ponto de ônibus, ou a trabalhadora passa no sindicato e pega o boletim. Então, e elas, qualquer outro lugar, outro sindicato, se ela passar e se informar, Vai que saber, se né? tem conhecimento, geralmente as pessoas têm sindicato e entram em contato e vai, né? Quer dizer, Sim. mas eu acho que minimamente tem como saber que existe o sindicato Sim. dos trabalhadores domésticos, que aqui nessa região é Campinas, Valinho, Paulínia, Sumaré e Hortolândia, né? Tem minimamente como saber que existe. A Perfeito. dificuldade maior que a gente vê é para a trabalhadora ir no Entendi. sindicato. Aham. Porque talvez ela trabalhe o dia todo E não e consegue. no horário que ela pode ir, o sindicato já está fechado. Então, essa é a maior dificuldade Essa é que a elas maior encontram para ir Entendi. no sindicato, né? E, aliás, né, você pode falar, né, Maria, o local, o endereço, o contato? Pode que você o tem? nosso mágico Eric ali, ele vai pôr a Ele vai Ana e o Eric, botar ele o- vai soltar aqui para quem precisar, estiver ouvindo a gente aí. Olha, ele tem lá, às vezes ele trabalha lá na portaria e a esposa trabalha de doméstica. Ele vai, ó, minha esposa, você pode ir lá ver, né? E aí Isso. ele consegue. Então o Eric vai fazer essa mágica de pôr lá para nós depois. Pode falar aí que ele vai. É muito importante a questão dos porteiros mesmo, porque às vezes até em alguns prédios, alguns porteiros até aceitam a gente deixar alguns boletins, alguma coisa, para eles entregar para as trabalhadoras que sabe quem é, né? O Sindicato das Domésticas aqui em Campinas é na Vila Castelo Branco, na Rua Taúfo Alves, 396. E o telefone é 229-1377. O atendimento é sempre de segunda a quinta, no período da tarde. Aí liga lá, agenda um horário, vai, né? Muito Sindicato. bom, tá vendo? Então, Pessoal, ó, perguntou aí na portaria, sabe se tem sindicato da doméstica? Tem. Manda entrar lá no vídeo que nós vamos estar lá Exatamente. passando o endereço para vocês, hein? Até mesmo procurando no Google também, né, Maria? Sim, pode procurar também. Exatamente. Isso. E se tiver dúvida, liga no Sinconed, que o Sinconed passa o endereço também. passa as informações, né? Nós Exatamente. passa tudo aí para vocês, para continuar ajudando todas as companheiras aí. E tem homens também trabalhando, né, Domingas? De Tem. doméstica, não tem? Tem homens, tem muitos caseiros, né? Aham. Sim. Caseiro, jardineiro, motorista também do lar, é doméstico também, né? Uhum. Que às vezes fazem muita confusão. Tudo, o que é o trabalho doméstico? Tudo que é realizado para uma família, dentro do lar. Então, se ele é motorista de uma família, dentro do lar ele é um trabalhador doméstico. Porque, mas eu não sou doméstico. O doméstico significa
trabalha para uma família. Esse Exato. é o significado da palavra doméstico. Aham. Você entendeu? A cuidadora. Cuidadora também tem muita confusão. Ah, eu sou cuidadora. É cuidadora de uma pessoa dentro do lar é uma cuidadora doméstica. A babá, mesma coisa. Babá, ela é babá de uma criança dentro do lar, ela é uma babá doméstica. Sim. Então, esse que é o significado, né? Tudo que é dentro do lar é doméstico. Então, é isso. Muitos acham que é desqualificado. Não Pelo é. É contrário. uma Ao profissão. contrário. É pelo contrário. Então, o que a gente tem que bater o martelo todo dia para a nossa categoria, que é uma categoria que nem outra qualquer, que é um trabalho valorizado, que as pessoas precisam do nosso trabalho. Basta nós nos valorizar e negociar a coisa certa, Sim. né? Negociar a coisa certa que tudo Só que todo mundo tem que entender que não é fácil negociar, né? é. Negociar, quando você está negociando por laboral, é mais difícil. Então, o pessoal tem que se unir, né? Dar as mãos para ficar mais forte a negociação, né? A Aí fortalecer. se consegue mais conquista, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu fiquei sabendo que você foi em algum lugar aí, que você nem compareceu na última reunião lá do Conselho da Mulher. Conta aí para nós onde você sim. estava, como que foi, se foi legal. Sim, eu participo também do grupo da Marcha Mundial de Mulheres, que é um grupo, né, que existe desde os anos 2000, que as mulheres brasileiras e de outros países começaram a discutir, e aí a gente fez o primeiro encontro, que era mais de 2.000 razão para lutar, Olha que né? legal. Então, nos anos 2000 a gente começou, depois a gente fez uma marcha aqui em Campinas, que a gente foi de Campinas a São Paulo a pé, fazendo essa marcha das mulheres do Brasil e de outros países do mundo. E de 5 em 5 anos, reúne esse grupo maior de mulheres para fazer a discussão. Esse ano, a gente reuniu em Natal. Tinha mais de 1.000 mulheres, 23 estados brasileiros participaram e mulheres de outros países também, representantes de outros países. Então, a gente fez essa ação, né, que a gente chama de Ação Nacional, que é o 3º encontro nacional da Marcha Mundial de Mulheres. E lá a gente discute tudo isso que nos aflige enquanto mulher. Questão do salário igual, né, que é uma outra luta também, que a gente faz a mesma função, que nem eu estava comentando com você. Foram dadas muitas funções para as mulheres ficar muito apegadas naquelas funções e não se organizar. Não se organizar. E se a gente não se organizar, a gente não consegue muita coisa, né? Por exemplo, Consegue nada, né? nós temos que ver a nossa voz ressoando em algum lugar, né? Sim, com certeza. A gente tem que participar da política. Tem muita mulher que fala, eu não gosto da política, mas a nossa vida é política, então a gente tem que Sim. participar da política, entendeu? Então a gente tem que ter mulheres no espaço de decisão, porque a gente sabe o que nós precisamos, né? É lógico, os homens também sabem, a gente não quer perder essa parceria com os homens, mas nós mulheres sabemos bem melhor onde que o nosso calo está apertando. Então nós temos que ter mulher nesses espaços de decisão para lutar pelas nossas causas, né? Quando a gente fala de políticas públicas, tudo. Então, é por isso que a gente se reúne. A gente se reúne e foi tirado uma carta muito importante. Já depois tá no celular, depois eu posso passar para você também. Com todas essas coisas que afligem a gente ainda até hoje, né? Até hoje, que a gente precisa lutar. Por exemplo, lutar contra a guerra, lutar contra o racismo, Sim. lutar contra o machismo, lutar contra a violência e lutar pelas políticas públicas, lutar pelo salário igual quando a gente faz o mesmo serviço, que a mulher ainda não tem o direito de ganhar igual o homem. Então tem muita luta para fazer. E nós, mulheres, temos coragem, né? Inclusive, a gente
tem uma frase muito interessante que, assim, a mulher tem medo? Tem, mas não usa. Então, vamos... então, a gente tem medo, mas não usa o medo. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, dá vamos, tempo de usar. vamos com a cara e com a coragem para estar lutando para pessoas que vêm depois de nós, né? Não só as mulheres. A nossa luta é para um mundo melhor. Não é Sim. pelas mulheres. Quem vem depois de nós encontra algo melhor. Que a Sim. gente não está aqui por estar. Uhum. A gente está aqui para fazer alguma coisa. Sim. Pelo outro, pelas outras. Né? Então, a gente espera que quem vir depois venha com coisas melhores. A gente deixa um legado, né? Um Para ensinar, é. para poder a pessoa, pelo menos, ter uma base, né? Da onde ir, né? Ter um Porque- mundo melhor. É isso mesmo. Então, para nós, por exemplo, a gente hoje fala, mas se for pegar lá o tempo das minhas avós, for lá pegar o tempo da minha mãe, tudo, era bem pior as coisas. Sem dúvida. Né? Hoje nós já temos mais facilidade, entende? Então, temos que continuar nessa pegada para que outras que vêm depois de nós vá encontrando as coisas mais fácil também, e né? vai trabalhando, né? Para isso. Então, é isso. Uau. Então, é isso que eu... Por isso que eu faltei, que eu não gosto de faltar na reunião do conselho. Mas eu faltei porque eu estava lá nesse encontro e foi muito bom. A gente vê mulheres que vêm lá que fica 6 dias dentro dos igarapés, lá que elas falam, né? Viajando só para chegar nesse encontro para estar. Mulheres índias, mulheres rurais. Coisa linda. Muito, muito. Por isso que eu te cutuquei para você me contar, porque eu sabia que era um motivo sério de você não estar presente, mas eu falei, assim, ela aproveita e me conta um pouco de como que foi essas mulheres que Incrível. foram lá, né? Incrível, incrível. Então é muito legal. E é isso, né? Que história incrível, Você né, Marisa? viu? Meu Deus. Quanta coisa. Que aula que foi hoje, hein? E aula boa, né? É gostoso quando é uma aula boa, assim, que a gente Boa. aprende muita coisa. É. Eu gosto muito, eu fico olhando para ela e falo, nossa, É admiração mesmo. é muita Eu admiração, é conheci, coisa fiquei muito boa, feliz em né? conhecê-la e conhecer toda a luta das empregadas, dos trabalhadores domésticos, de todos aqueles que fizeram, né, estar onde estão, das conquistas, né, que foram feitas até hoje, né? E tudo que é bom Vai terminando. Vai terminando. E vamos continuar a correria, né? E vamos lá, né? Vamos terminar, vamos deixar a nossa convidada, dar uma boa noite, mandar beijo para quem ela quiser, fica à vontade, se despede. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que essa troca a gente aprende muito, uma com a outra, com o advogado aqui também, que já está até oferecendo para a gente ajuda. Muito bom conosco. isso. Então, eu quero agradecer, desejar uma boa noite a todas e a todos. E a gente nem sempre é perfeito. Se eu falei alguma coisa que não agradou a todos e a todas, eu peço desculpa e estou à disposição quando precisar. Muito obrigada. Gabriel. Pô, não tem que pedir desculpa de absolutamente nada. Pelo contrário, a gente tem que agradecer a você ter vindo aqui. Foi incrível, foi muito legal, fiquei muito feliz. Aprendi muito, uma história incrível mesmo. E é isso, gente. Ouçam o nosso programa, nos sigam nas redes sociais, procure informação, trabalhador de condomínio, que está sempre perto de trabalhador doméstico. O ideal desse podcast é levar a informação para todos vocês, né? E o intuito nosso é esse, né, Maria José? Sim. E um beijo para todos que nos ouvem e passo a bola para minha querida presida encerrar. E um beijo pra dona Renata. Dona Renata, um beijo. Ele esqueceu, eu tô cobrando. É a mamãe dele, a dona Renata. Belezinha. Domingas, gratidão de você ter aceitado, viu? Gratidão mesmo. Valeu, aprendi muito. Sempre te admirei ali, ficava olhando ela na reunião, gostava sempre de ficar observando. Falei, preciso trazer ela aqui no programa para ela estar falando. Meus amigos porteira, faxineiro, zelador, a todos um grande abraço e até a próxima quarta. Solta nossa música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.